muito complicado, né? Com todo mundo que domina sobre isso. Você operar, você atender. Agora, esses programas eles são complicados, você tem que ter conhecimento, não é pouco, não. Então, eu acho que nós temos que nos aprofundar nisso aí. Agora, recursos, realmente, está perdendo. Muito obrigado. Alô, eu peço pela hora, peço a ausência do vereador Roque, que ele se encontra em Salvador, em audiência, para tratar de alguns problemas relacionados à saúde de Deus. E ele pediu que eu justificasse a sua ausência. Tá certo? Como também, o vereador Deli, é no nosso regimento, está contemplado que quando nós precisarmos de assessoria em determinadas áreas dentro das comissões, o regimento nos contempla com isso, que a Câmara pode contratar e fazer investimento. Acho importante que nessa área, inclusive, que a cidade está muito caótica, se trabalhasse nesse viés. Queria também registrar a ausência do vereador Lucas Paiva, que teve que fazer uma audiência pública, uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, bem como a ausência do vereador Rafael, que levou sua filha ao médico com necessidade urgente. O vereador Demi, com certeza precisamos, mas a gente precisa envolver mais um elemento nessa história, que é o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho tem que entrar nesse processo. Nós temos profissionais capacitados, eu os conheço, mas se justificar a contratação mesmo provisória, eu acho que se justifica a contratação mesmo provisória desses profissionais, especificar qual é o profissional, a capacidade profissional, para que haja uma ação imediata para a gente perder mais que nós estamos perdendo ainda no Ministério da Saúde e nem deixar os pacientes morrerem. Vereador Alisson. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar os ilhéenses na pessoa do aniversariante do dia, Ariel Figueroa, e as mulheres, em nome de Elizabeth. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, apresentando essa casa, um inquilino de número 148, esse requerimento tem o seguinte conteúdo. Com base na portaria 567 de 2011 do Ministério das Comunicações, que dispõe sobre entrega de objetos dos serviços postais básicos pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos no território nacional, que dispõe em seu artigo 1º, inciso 1, item A, em domicílio, quando a entrega do objeto postal ocorrer no endereço indicado pelo remetente ou na forma descrita no artigo 5º desta portaria. Artigo 2º, fica determinado aos Correios que os Correios deverá realizar a entrega externa em domicílio nas localidades, sempre que atendida às seguintes condições: houver correta indicação do endereço da entrega do objeto postal, possuir um distrito mais de 500 habitantes, conforme o censo do IBGE, as vias e os logradores oferecem condições de acesso e segurança ao empregado postal, os logradores e vias dispõem de placas indicativas de nomes instalados pelo órgão municipal ou distrital responsável. Os imóveis apresentam numeração de forma ordenada, individualizada, única. Os imóveis dispõem de caixa receptora de correspondência localizada na entrada ou haja a presença de algum responsável pelo recebimento na entrega do correio. Senhor presidente, o que é que eu quero com isso? Nosso município tem a peculiaridade de, entre vilas e povoados, nós temos mais de 40 localidades dispostas em todo o município, de norte a sul. E nessas localidades moram mais de 60 mil pessoas. E essas pessoas já são mesmo categorizadas em cidadãos e cidadãs de segunda categoria. Digo isso porque são pessoas que não têm policiamento, moram em locais que não têm policiamento, que não tem um pronto de socorro para um pronto atendimento, que não tem uma ambulância, que não tem muitas coisas que nós, mesmo nos bairros aqui da periferia mais longínquos, temos.
desafio de traduzir políticas públicas no sentido de minimizar esse sofrimento e trazer essa população para um nível de qualidade de vida parecido com o nosso. Portanto, o objetivo desse projeto aqui, desse requerimento que vai dizendo, é solicitado do prefeito, já que a resolução da empresa de Correios e Telégrafos, nós não temos entrega em Castelão Novo, a gente não tem entrega em Aritaguá, a gente não tem entrega de documento de serviço postal em nenhuma dessas localidades no interior. Não tem. Então, o cidadão tem que vir para o correio, já tem a vida difícil. Tem que pegar uma passagem para vir aqui buscar a sua correspondência, sua mercadoria. O que é que diz a portaria que acabei de ler? Que a prefeitura organize, vá na localidade e numere as casas, faça as devidas bonificações que as empresas de correios e telégrafos exigem. Então, eu listei aqui, inclusive, alguns os distritos que não têm, e estou tirando a relação das localidades, de todas elas que tenham mais de 500 habitantes. Nós vamos abranger muita gente. Eu acho isso um serviço importante e isso é um pedido reiterado dessas comunidades. Eu acredito que a situação está muito difícil para as prefeituras, isso é uma verdade, isso é um discurso que vem recorrente em todos os locais, mas isso não pode ser um motivo de desânimo. Se eu não posso muito, eu não posso nada. Não é porque isso minha administração está fadada ao fracasso e ao sucesso. E aqui são ações que não demandam recursos e que podem melhorar a vida das pessoas. A prefeitura aí construindo políticas públicas para o cidadão e para a cidadã. Nesse sentido, eu quero pegar uma carona na fala do vereador Ivo, que é a questão do transporte público. Também, os baganeiros. Eu conheço bem o interior do meu município, que tem uma relação muito grande com as pessoas dos distritos. Que são os baganeiros? Geralmente são as mães. Né? O pai trabalha na roça, na lavoura, ou é empregado de uma fazenda, e a mãe, ele com aquele salário pequeno, coloca ali a comida. E geralmente as mães ficam reservado o papel de vestir as crianças. E essas coisas como é que fazem para ter esse dinheiro extra? No tempo do cajá, vão de madrugada para cá, debaixo dos pés de cajá, catar cajá, colocar ali na sua sacola, vir aqui na sorveteria, na lanchonete, fazer a sua entrega. No tempo do ginipapo, de igual maneira, da goiaba, e elas vêm sobrevivendo disso há muitos anos, é uma tradição nossa. Acontece que a prefeitura não previu no contrato de concessão de que essa frota tem que ser diferenciada. Por exemplo, a frota de ônibus do transporte escolar não é diferenciada para municípios que têm essas peculiaridades, como é a nossa. Os ônibus não são tracionados e menores para enfrentar as estradas sem pavimentação. Os nossos ônibus deveriam ter bagageiros, nossos ônibus deveriam ter recipientes para que essas pessoas pudessem. Então, claro que a gente não quer que traga a produção de uma fazenda dentro de um ônibus, que traga a produção de cacau, não tem nem como. Mas essa sacola, essa pequena bacia, um saco, um caçoar, um cesto, né, tivesse, como era no passado, os ônibus do interior tinham na sua lateral os bagageiros. Então, eu acho que a gente pode exigir. Exatamente. Então, eu acho que, sem demandar recursos para o município, a frota precisa ser renovada, a gente colocasse também em pauta isso e exigisse que a frota das empresas concessionárias também tivesse um percentual de veículos com essas características. Eu quero finalizar primeiro parabenizando o vereador Ivo, o vereador Marral, inaugurando, ingressaram no curso de Direito
Ilhéus, são meus colegas, meus calouros. Ainda vou fazer um trote, estamos ainda embarcando para fazer. Eu estou pensando que eu vou ficar livre de trote, eu vou ficar livre de trote, claro. Não, mas lá na faculdade de no curso de Direito, não. É trote leve, tipo ir de camisola para assistir uma coisa nova, uma coisa. Pois é, uma prenda, né? Eu quero parabenizá-los, é importante, por isso que eu fui concluindo agora o curso, para a nossa atividade, então, é fundamental, cada dia mais concluído. Eu casei muito cedo, fiz um curso de economia na antiga FESP, e terminei nem concluindo esse curso. E aí, a FESP, né? Eu não posso falar o LESC, porque o LESC era FESP, né? Tem ao Rio de Janeiro, mas é porque eu entrei menino, eu tinha uns 12 anos. Eu quero finalizar, presidente, acolhendo o Magal. A oposição me acolhe de braços abertos. Eu acho que hoje você fez uma atitude madura de deixar o governo à vontade, colocar os cargos que ele indicou, que certamente indicou pessoas no sentido de contribuir, pessoas que têm o perfil para ocupar esses cargos. Você toma uma atitude que muitos deveriam se espelhar. Deixar o prefeito que se queixa de folha de pagamento, fica à vontade, prefeito, para exonerar os cargos e vir para a oposição fazer um mandato mais crítico, um mandato mais combativo, um mandato investigativo, um mandato fiscalizador, e com a independência necessária que o mandato precisa. Não que os vereadores que compõem a base não tenham essa independência que a gente vê aqui no dia a dia. Mas eu acho que a posição do Magal é emblemática. Eu acho que o Magal diz, olha, dessa forma, nessas condições, com esse tipo de comportamento, eu não topo, não é? Não foi para isso que eu me elegi. Mudou tanto, chegou aqui campeão de votos depois de tantas tentativas e atrelar a sua ação política ao governo de partido. 7 meses, apenas 7 meses de governo, e o governo está aí com greve de servidores, os movimentos sociais sem ser recebidos pelo prefeito, sem ter dado a devida atenção, uma bagunça total. Então, Magal, eu quero parabenizá-lo, dizer que acolhemos você, parabenizar você por essa decisão, fazer parte desse time. Agora somos 7 vereadores da oposição. Essa correlação de forças tende a melhorar, ficar muito mais favorável, e nós vamos fazer com que essa bancada de oposição seja um instrumento de pressão a serviço da população para a construção de dias melhores, para uma administração mais eficiente, mais eficaz, mais transparente, mais democrática, no sentido da construção de um município mais fraterno, mais igualitário e com as oportunidades que todos nós esperamos que esse município propicie às pessoas que moram aqui, que nasceram aqui, e as outras todas que escolheram aqui para morar, para viver, para essas. É isso. Parabéns, Magal. Gostaria de